Nós já vimos, então vamos lá. Nós já vimos capítulo 1, números naturais. Capítulo 2, números reais. Capítulo 3, sequências, que envolveu entender a definição do que é uma sequência, uma sucessão infinita de números, uma função dos naturais nos reais, no caso, sequência de números reais, né? Limite, a definição de limite de uma sequência, o limite da sequência é L, quando existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0, implica que módulo de xn menos L fica menor que epsilon. Dado um epsilon maior que zero, existe um N0, tal que N maior que N0, módulo de xn menos L menor que epsilon. A definição oficial de limite, vamos dizer assim, tá? Clássica. Vimos o conceito de subsequência, vimos vários exemplos, vimos vários teoremas, né? Bolzano-Weierstrass, eu ainda vou fazer o videozinho repassando Bolzano-Weierstrass para vocês, amanhã eu não tenho que dar aula, eu vou tirar o dia para fazer vídeo para vocês e para equações diferenciais também, que o pessoal está pedindo. Então, a gente deu uma discutida boa nesse capítulo 3, eu botei lá uma lista de exercícios para vocês, com resolução de vários exercícios para ajudar. Agora, a gente muda para o capítulo 4. O capítulo 4, o título dele não é mais sequências, é séries numéricas. Mas se você parar para pensar, como eu vou mostrar para você, a série, na verdade, é o limite de uma sequência. No fundo, esse capítulo 3 e 4 é como se fosse uma peça só. Você pode pensar assim. Realmente, o 1 e 2 são diferentes, não dá para juntar. O 2 com o 3 e 4 também não dá para juntar muito. Tem que separar. Capítulo 1, naturais, capítulo 2, reais. Mas capítulo 3 e 4 você pode enxergar como uma peça só. Olha lá a pop-up que eu estava falando, viu? Da Catiele. E sumiu. Você viu que sumiu a pop-up dela, apareceu e sumiu. Espero que ela tenha conseguido entrar. Será que ela entrou? Agora não sei. Cadê a pop-up? Sumiu. Você viu? Ela apareceu um pouquinho e sumiu. Bom, então, beleza. Deixa eu voltar ao que eu estava falando. Tomara que a Catiele consiga entrar. Então, o que eu ia... Qualquer coisa, manda um aviso aí para mim. Cadê meu celular? Tá aqui. Beleza. Aí, ó. O pessoal já tinha até mandado mensagem aqui que eu não vi. Bom, então, capítulo 4, séries. Vocês me avisem aqui se a Catiele estiver tendo problema aí, para a gente dar um jeito. Capítulo 4, séries. A série não... Quando você mudou do 1 para o 2, mudou o estilo das coisas. Tá certo? Mudou. Quando você mudou do 2 para o 3, mudou também o estilo. Só que agora do 3 para o 4, continua naquela mesma marcha do 3, porque é no fundo uma peça só. A série, toda a série, é um limite de uma sequência. O que é, na verdade, a série? Sem falar assim, limite de sequência, qual que é a definição correta? É uma soma infinita. No caso, séries de números reais é uma soma de infinitos números reais. Tá? Pode ser que vai convergir para um número, pode ser que vai divergir, não vai convergir para número nenhum. Mas ela é sempre uma soma infinita de números reais. Então é um limite de uma sequência, tá certo? Como eu tinha dito antes. Vamos dar uma olhada. Então vamos ler com calma. Opa, tem alguém falando aí. A Catiele entrou. Catiele entrou, tá ótimo. Já estou mais sossegado aqui. Eu vi aquela pop-up dela sumindo lá, eu falei, nossa. Daí teve uma vez numa aula de VGA que eu tive que desfazer, mandar outro link, porque tinha um aluno que não estava conseguindo entrar, teve que começar tudo de novo. Olha, alguém quer falar alguma coisa? Não, pelo visto não. Beleza, então, olha lá, séries. Então, quer dizer, séries numéricas, no caso, séries de números reais. Uma série é uma soma. S igual a 1 mais a 2 mais a N mais reticência, soma infinita, com um número infinito de parcelas. Tá? Uma soma de infinitos números reais, aqui no caso. Para que isso faça sentido, vamos chamar esse S, que é essa série, essa soma de infinitas parcelas, vamos chamar de limite, por isso que eu falei que é o limite de uma sequência. Limite para n tendendo ao infinito, de A1 até a n, sem as reticências no final aqui. Essa aqui, ó. Sem essa. Colocou só essa aqui, né? Olha aqui. Quer dizer, aqui é uma sequência. Como é que seria essa sequência aqui? Vamos, cadê a lousa virtual aqui? Aí a luzinha, vamos ver. Eu tinha feito um esquema aqui que sumiu, depois eu vou ter que... Eu tinha mudado aqui o tamanho dessa lousa, aumentado um pouco, ela voltou a diminuir. Mas deixa para lá, não vou perder tempo com isso agora, tá? Peraí, tem que ligar aqui. Calma aí. Espera um pouquinho aí que eu vou ter que conectar aqui ao USB. Pronto, já conectei.
Aê, já voltou a funcionar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, como é que é essa... só botar um título aqui, né? Opa. Ih, rapaz, olha que zica aqui, calma aí. Aqui. Agora acho que vai ficar legal. O título hoje é séries, né? Então, vamos colocar aqui. Então, agora ficou legal. Séries. Nossa, ficou podre aqui, calma aí. Séries. Eu tô acostumando ainda com isso aqui, vocês me perdoam. Séries de números reais, né? De números reais. Quer dizer, e qual que é a ideia, então? A ideia é a seguinte, você tem aquela sequência que é o limite, né? Você chama a série S, você define ela como sendo o limite de uma sequência. Ele escreveu assim na sequência, A1 mais A2 mais, é isso aqui que eu quero esclarecer um pouco, mais reticências, mais até AN. Ele falou, a série é essa soma, é uma soma infinita. Né? Primeiro ele falou que é uma soma infinita, para sempre. Depois ele falou, é limite disso aqui. Então, isso aqui a gente chama de SN. É o que a gente chama de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Putz, ficou ruim. É o que eu chamo de SN. São somas parciais, tá certo? Então, por exemplo, S1 é igual só o A1. Também conhecidas como reduzidas, né? Eu tenho uma sequência AN, A1, a vírgula, A2, vírgula, A3, e eu quero somar os infinitos termos da sequência N. Então, eu crio essa ideia do SN, das somas parciais. S1 seria a soma só do primeiro termo, A1. S2 já seria A1, já é A1 mais A2. S3, A1 mais A2 mais A3, e assim vai. São as somas parciais ou reduzidas. A2 mais A3. Quando chega no SN, reticências. Quando chega no SN, é desse jeito que eu escrevi aí. SN é igual a 1 mais A2 mais reticências até chegar em AN. Então, evidentemente, a série, que é a soma infinita, ela vai ser o limite das SN. Então, série, soma de infinitos números reais, S, vai ser igual ao limite. Ele vai usar muito nesse capítulo essa ideia, por isso que eu já estou falando aqui. Vai ser o limite das somas parciais. Limite, para n tendendo a infinito, de Sn. Pode existir ou não. Aí a gente vai ver vários exemplos, né? Tem série, quer dizer, tem série que converge para um número, realmente dá S. Tem série que não converge, né? Deixa eu dar uns exemplos aqui iniciais para vocês. Por exemplo, séries famosas, né? Outra anotação que tem para série também, a gente costuma escrever série assim. Uma série S, uma soma infinita, é igual somatória de AN, tá? Esse aqui a gente chama de termo geral da série, esse AN, tá? Esse somatório aqui, sem nada escrito, significa até infinito, tá? Tá somando os infinitos termos de AN. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui nesse espaço. Uma muito famosa, por exemplo, que ele já vai falar aqui nesse capítulo, é somatória de 1 sobre n. Quer dizer, o AN igual a 1 sobre n. Essa aqui se chama série harmônica. Então, ela é assim, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/3, mais 1/4, né? Mais reticências. E essa série diverge. Ela não converge para nenhum número. Dividido por 3, mais reticências. Pá, pá, pá. Essa série diverge, tá? A série harmônica diverge. Ele vai provar isso na aula de hoje, tá? Agora, existem outras séries interessantes também. Por exemplo, se eu colocar 1 elevado ao quadrado aqui, eu até falei outro dia sobre isso aqui, o pessoal ficou meio boquiaberto. 1 sobre n elevado ao quadrado, aí em vez de aparecer todos os números aqui, 1, 2, 3, 4 e vai embora, vai aparecer os quadrados dos números. Então vai ficar 1 é o primeiro termo também, que é 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. Olha lá, fez um barulhinho de pop-up. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, Pedro Afonso. Permitir. Tá vendo? Vocês estão vendo ao vivo aí o que acontece. Aqui, ó. 1 sobre 4. Aí 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre 9, né? Mais 1 sobre 9. E vai embora. Essa aqui converge. Apesar dessa série aqui de cima, somatória de 1 sobre n, série harmônica, depois vamos voltar a falar sobre ela, ela diverge, quer dizer, explode para infinito, essa soma de todas as frações 1 sobre n, incrivelmente, 1 sobre n ao quadrado é igual, ele converge para o valor π elevado ao quadrado dividido por 6.
Tá certo? E isso aqui tem na internet, depois eu vou disponibilizar para vocês um link para um vídeo que o cara fez, lindo vídeo, onde ele demonstra isso aqui, que esse somatório de 1 sobre n ao quadrado é π ao quadrado sobre 6. E eu descobri na internet o artigo no qual o cara se baseou para fazer aquela demonstração. E eu vou deixar o vídeo e o artigo no qual ele se baseou com a demonstração. Bem legal. Terminando a aula, eu coloco lá. Agora, aqui, ó, vou te dar outros exemplos. Então, aqui você tem um exemplo de uma série que converge, de uma série que diverge, que é a série harmônica, e você tem aqui um exemplo de uma série convergente, ela converge para π ao quadrado sobre 6, tá? Ah, professor, e se colocasse somatório de 1 sobre n ao cubo, por exemplo, 1 sobre n ao cubo, né? Vai convergir também, ela converge para aproximadamente 1,20 reticências, tá? Mas não tem uma fórmula fechada, assim, tipo π ao cubo sobre alguma coisa. Não tem, não se conhece uma fórmula fechada para elas. O pessoal calcula numericamente, né? E tem como provar que é convergente. Nós vamos fazer a demonstração hoje. E vamos ver, tá aí no livro. E ela dá esse valor aqui, tá certo? Mas não tem uma fórmula fechada. E assim você pode também ter somatória de 1 sobre n à quarta e tal, né? Bom, existem... Não, nem todas as séries é 1 sobre alguma coisa. Você pode ter séries com qualquer valor. Por exemplo, aí no livro tem uma que ele vai estudar hoje com a gente, que é assim, somatório, só para te dar uma ideia, menos 1 elevado a n mais 1, vezes log, olha isso, de 1 mais 1 sobre n. Aqui dentro apareceu 1 sobre n, mas foi por acaso só. Você vê que a série não tem nada a ver com essas formulinhas simples, né? Essa aqui, depois ele vai provar pra gente lá se converge ou diverge, eu não lembro mais. Mas eu lembro que ele trabalhou esse exemplo aqui na aula, quer ver? Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar abrir uma outra luzinha aqui rapidinho. Deixa eu salvar essa aqui. Aqui, não, peraí. Eita, aqui. Pera rapidinho, hein? Rapidinho. Calma lá. Aqui. Só para criar uma pastinha aqui, aí eu salvo aqui dentro. Lusa 01. Lusa 01. Enter. Aí pronto, aí aqui já abriu uma nova. Tem, por exemplo, olha só que interessante. Eu acabei de comentar com vocês que essa série aqui, somatória, de 1 sobre n, que é igual a 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais reticências, que ela diverge, né? Ela vai para mais infinito, diverge. O nome dela é série harmônica. Série harmônica, tá? Existe uma relação, ela tem esse nome harmônica, porque existe uma relação entre essa série matemática, e eu tenho que ler mais sobre isso para entender, mas eu sei que existe. Eu acho que tem um texto no Geraldo Ávila falando sobre isso, depois eu vou checar. Eu fiquei lendo a matéria e não tive tempo de ver isso aqui, mas depois eu vou passar isso para vocês. Tem uma relação entre essa série harmônica e os tons musicais, a harmonia dos sons, tá certo? Na música, ela se relaciona com a teoria musical, por isso que ela tem esse nome de série harmônica. E ela diverge, vai para o infinito essa soma toda aqui. Porém, olha só que interessante isso aqui, se a gente chegar na série harmônica e a gente criar uma alternância de sinais, quer ver? Deixa eu fazer um pouco maior isso aqui. Criar uma alternância de sinais, escrever assim, ó, somatória de menos 1 elevado a n mais 1. Vou colocar n mais 1 porque a gente sempre começa no n igual a 1, né? Dividido por n. Então agora ficou assim essa série. Em vez de ela ficar... de novo é as frações sobre n, que nem essas aqui. Só que em vez de ficar tudo com o mesmo sinal, vai ficar assim. Para n igual a 1, fica 1 mais 1 aqui, que é menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Dividido por 1, para n igual a 1. Então, o primeiro termo vai ser 1, beleza. Só que o segundo termo, para n igual a 2, já vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1 elevado a 3, que é menos 1. Então, vai ficar, apesar do n ser 2, né? Porque aqui está n mais 1. Então, para n igual a 2, vai ficar menos 1 elevado a 3, que é menos 1 sobre 2. Quer dizer, ela vai ficar com o sinal mudando. Mais 1 sobre 3, porque no n igual a 3 já vai dar 3 mais 1, que é 4. Aí aqui volta a ser 1. Mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais, e vai embora. Essa aqui é a série harmônica alternada, né? Harmônica alternada. A gente costuma chamar de série alternada esse tipo de série aqui que vai mudando o sinal. Mais, menos, mais, menos. Essa série aqui já é convergente. Ela já é convergente. O resultado dela vai dar ln de 2. Olha que interessante.
tá? Nós vamos provar nessa aula de hoje que tem um critério para decidir quando essas séries alternadas são convergentes. Existe um critério para isso, chama critério de Leibniz. É um critério, não estou dizendo que esgota a questão, mas pelo menos ele estabelece um padrão para quando essas séries alternadas, que fica mudando o sinal, quando que elas são convergentes, né? O próprio Leibniz estudou também uma série alternada muito interessante, que é assim, ó, somatória de menos 1 elevado a n mais 1, menos 1 elevado a n mais 1, dividido por números ímpares. Então, ele colocou aqui assim, ó, 2n menos 1 aqui embaixo. Aí, aconteceu o quê? Isso aqui vira números ímpares alternados. Então, vai ficar assim, 1 menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, menos 1 sobre 7, mais 1 sobre 9, e vai embora. E vai embora. Tá? Isso aqui é convergente ou divergente? Leibniz provou que isso aqui converge para π dividido por 4. Π dividido por 4. Tá? Muito interessante essa aqui. Chama série de Leibniz, inclusive. A soma de Leibniz é o nome disso aí. Tá? É uma maneira que tem de você calcular π. Ela converge meio devagar, não é uma convergência muito rápida, mas dá para você ir somando o inverso dos ímpares de modo alternado, mais um menos o outro, mais um menos o outro, soma o tanto, depois você faz esse exercício em casa, soma isso aqui até, sei lá, 99, até 101, depois você dá igual na calculadora, aí ela vai fechar o resultado, aí você multiplica por 4, aí você vai ver que já vai dar 3,1415, vai começar a aparecer o número π na tela, tá certo? Então, é um modo que tem de você calcular π. Estou dando exemplo de várias séries para vocês se acostumarem com isso aqui. Então, em geral, você tem essas... Tem uma outra que ele fala aí na aula de hoje também, que ele vai discutir. Ah, tem a do E, né? Esqueci de falar do E. Tem a somatória de... Pô, como é que eu fui esquecer isso aqui? 1 sobre n fatorial, só que essa aqui tem que começar no zero. De n igual a zero até infinito. Essa aqui vai dar igual a E, ao número E, né, que é aquele 2,7182 etc, tá certo? Outra coisa, tem aquela série geométrica famosa também, n, essa aqui pode começar no 1, né, se você quiser, n igual a 1 até infinito, n igual a 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a n, 1 sobre 2 elevado a n, né? Metade, que é meio, depois metade da metade, que é um quarto, depois metade da metade da metade, que é um oitavo. A hora que você soma todas essas metades de metades, o resultado dá 1, tá certo? Essa aqui a gente já provou na aula passada. Na aula passada a gente viu que se você tiver... Deixa eu até pegar uma cor vermelha aqui. Na aula passada a gente viu que se você... Como é que era mesmo? Se eu tenho menos 1 menor que A, menor do que 1, se Azinho tiver entre menos 1 e 1, isso implica que a somatória de A elevado a N irá convergir para 1 sobre 1 menos A. Acho que a gente viu isso aqui na aula passada, né? Então, agora, claro, você vê, a série fica convergente quando o Azinho está entre menos 1 e 1. Quer dizer, sempre tem esse problema de você verificar se a série está convergente ou não, né? Ele até diz isso aqui no começo do capítulo, né? Vamos voltar ali para o livro para discutir. Então, acho que eu dei aqui vários exemplos de séries para vocês, né? Todas essas séries, todas elas, são aqueles limites de SN. Quer dizer, você pode criar aqui uma soma parcial, né? Quem que seria o SN aqui? Seria 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, até chegar em 1 sobre n fatorial e para. Esse seria o SN. A hora que você manda o limite de SN para infinito, aí virou a série, que aí vai dar o número E, tá certo? Bom, deixa eu voltar ali para o livro, mas eu já vou deixar uma lousa em branco aqui se precisar. Lousa 02, ok. Então, olha só, voltando aqui para o livro, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, tá tudo ok. Voltando aqui para o livro, ó, as séries convergentes e as séries divergentes. Aprender a distinguir entre um caso e outro é uma das principais finalidades, a principal finalidade desse capítulo, tá? Então, ele começa falando aqui de séries convergentes. Então, vamos lá, vamos ler com atenção isso aqui. Dado uma sequência AN de números reais, vocês sabem que a sequência é infinita, porque ela é uma função dos naturais nos reais, os naturais não têm fim.
Então, a sequência, a gente viu isso no CAP 3, é A1, A2, A3, A4, reticências, não termina nunca. Então, dada uma sequência, uma sucessão infinita de números reais, a partir dela, formamos uma nova sequência SN, que são aquelas somas parciais que eu falei para você. Olha lá, S1 é A1, S2 é A1 mais A2, SN, A1 mais A2 mais AN, etc. Os números SN são as reduzidas, ou somas parciais. Tá? E o AN, a gente costuma chamar de termo geral da série, olha lá. Sempre que você vê esse negócio dentro do somatório aqui, ele é o termo geral. Ele, na verdade, representa a sequência original da qual tá surgindo a série, né? Porque a série é a soma de uma sequência, tá? E é também o limite de uma sequência. Né? Por exemplo, a somatória de AN, ela é a soma dos infinitos termos da AN. Mas ela também é a mesma somatória de AN, que é a soma dos infinitos termos de AN, ela é também o limite das SN. Se você criar a partir do AN essa SN, que são as somas reduzidas, e tacar o limite para N tendendo ao infinito no SN, vira o somatório de AN. Quer dizer, tem dois jeitos de você pensar, os dois estão certos. Soma de infinitos termos de uma sequência AN, uma série, é a soma dos infinitos termos da sequência AN. Uma série é o limite das reduzidas, das somas parciais SN da sequência AN. Tá? Limite das somas parciais ou soma dos infinitos termos de AN. Dois jeitos equivalentes, corretos, de pensar o que significa uma somatória, uma série, né, somatória até infinito de AN. Bom, se existir o limite das somas parciais, porque pode ser que, você não viu ali o caso da série harmônica que eu falei? 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais reticências, para sempre. Não existe o limite, vai dar infinito. Ele vai mostrar aqui na aula de hoje. Se existir o limite S, limite de n tendendo ao infinito da Sn, diremos que essa série é convergente. Tá? Então, ela vai S, que é igual à somatória de AN, que é igual à somatória de n igual a 1 até infinito de AN, que é essa soma toda. O S vai ser um númerozinho, realmente, que vai ser a soma da série. Tá? Se o limite Sn não existir, aí a série é divergente. Tá? Série divergente. Professor, como que eu vou mostrar? Bom, não existe um jeito geral para você mostrar se a série é convergente ou divergente. Você tem que olhar. Deixa eu até voltar para a minha cara, que isso aqui é importante, né? Porque se existisse um jeito geral, total, de mostrar que qualquer série é convergente ou divergente, o mesmo jeito para todas, pô, seria muito mais fácil tudo, né? Na matemática e no mundo. Mas não é assim. Cada série, você vai ter um jeito. Tá certo? É um pouco assim, você tem que olhar para a série, fazer umas contas. Agora, é claro, existem critérios, teoremas que a gente vai ver. Às vezes você olha para a série, para aquele termo geral dela que está no somatório, e você já lembra de um critério. Aí você fala, pô, mas aplicando aqui aquele critério da comparação, critério de Leibniz, alguma coisa assim, eu já estou vendo aqui que ela vai ser convergente, ou já estou vendo aqui que ela vai ser divergente, aí já facilita bem. Né? Mas um jeito geral para todas eu não conheço, eu acho que não existe. Você tem que olhar, algumas vão convergir, outras vão divergir, você pode usar os teoremas, você pode fazer alguma continha, como ele vai fazer aqui em alguns casos, né? Aí você tem que olhar caso a caso, tá? Bom, beleza, então aqui, né? Então, beleza, às vezes é conveniente, às vezes a gente não começa o n igual a 1, é conveniente considerar começando em n igual a 0, tudo bem, né? Aí começa no A0 em vez do A1, não tem problema, não é assim, é obrigatório começar em A1. Né? Esse livro aqui tem esse padrão de começar no 1, porque os naturais começam no 1. Mas para ele, né, ele define os naturais começando em 1. Mas ele mesmo já está falando, ó, você pode ter uma série de n igual a 0 até infinito, sem problema nenhum. Começa no A0 em vez do A1, tá? Aí ele discute aqui um exemplo. Esse exemplo a gente já teve discutindo ele na aula passada. Ele tem a ver com os exemplos 11 e 12 do capítulo 3. Depois você volta lá e dá uma olhada. Como já vimos no capítulo 3, quando o módulo de A é menor que 1, acabei de falar ali na lousa, né? A série geométrica, 1 mais A ao quadrado mais A elevado a n mais reticências, é convergente, com soma igual a 1 sobre 1 menos A, o que eu acabei de comentar com vocês. E a série, essa que é 1 sobre 0 fatorial, 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, na hora que você soma tudo isso, também é convergente e a soma dá E.
Número E. Agora, depois a gente pode mais para frente, é que eu estou com esse negócio da prova agora semana que vem, eu preciso discutir a matéria desse capítulo, e não posso ficar, digamos assim, filosofando muito aqui sobre as coisas, senão vai perder muito tempo. Mas depois eu vou trazer mais informações sobre essa questão da série harmônica, que se relaciona com música, sobre essa questão desse limite aqui, que se relaciona com o número E, ele dá o número E, essa série, né? Mas você lembra que o número E tem aquela outra fórmula que a gente discutiu na aula passada, que é 1 mais 1 sobre n, entre parênteses, elevado a n, e aquela limite para n tendendo ao infinito, dá o número E também. E por aquela outra fórmula, você vê que o número E se relaciona com matemática financeira, porque você vê que aquilo ali é uma fórmula de juros compostos. Olha que interessante, tá? Mas isso, se eu for fazer muitas contas, abrir aqui, vai perder muito tempo. Eu vou trazer isso depois da prova para vocês, conforme a gente for progredindo com a matéria, tá? Primeiro, deixa eu encerrar essa questão da matéria, que eu vou até a seção 3 do capítulo 4, para a gente não perder mais tempo. Olha esse exemplo aqui, que interessante. A série 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais reticências. Olha essa série, né? De termo geral, menos 1 elevado a n mais 1. Ela é divergente. Pois, aí qual é a justificativa dele para dizer que isso aqui diverge? Pois a soma parcial SN, lembra que a gente acabou de discutir que uma dos modos que tem de entender uma série é como que é o limite do SN. Né? Você pode entender a série como a soma dos infinitos termos de uma AN, soma de infinitas parcelas. Você também pode, é equivalente a você falar que a série é o limite para n tendendo ao infinito do SN. A SN é uma sequência, igual as do capítulo 3. Para ela ter limite, o que a gente estudou de sequências no capítulo 3? Unicidade do limite. O limite, quando existe, ele é único. Olha só o que acontece aqui. A soma parcial é igual a 0 quando n é par. E é igual a 1 quando n é ímpar. Opa, no fundo o que ele está dizendo aqui é o seguinte, achei duas subsequências da SN, seria S2N quando N, que é o par, né? S2N menos 1 quando N é ímpar, e cada subsequência da SN vai para um limite diferente, uma vai para 0, outra vai para 1. Então a gente viu que unicidade do limite, o limite é único, como eu falei, quando ele existe, o limite da sequência, e tinha um outro resultado que a gente viu no capítulo 3, que era assim, quando uma sequência xn converge para um limite azinho, todas as subsequências dela, xnk, todas têm que convergir para o mesmo limite, azinho também. Então, contrapositiva, se duas subsequências convergem para limites diferentes, então a sequência mãe original não pode estar convergindo para um limite. Tá? E é justamente o que aconteceu aqui. Antes de discutir esse exemplo 3, vamos colocar isso aqui na lousa, para ver se eu consigo explicar isso aqui para vocês. O cara está analisando a seguinte série, né? É um exemplo isso aqui. Vou colocar aqui assim, vou colocar aqui exemplo, né? Então aqui, exemplo. Ele está analisando a seguinte série. 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais reticências. E ele está querendo mostrar o seguinte para a gente. É uma série divergente. É uma série divergente. Divergente. Tá? Divergente. Como que ele mostrou isso? Ele considerou as somas parciais. As somas parciais são os SN. Vamos analisar como é que são os SN aqui. S1 é o A1, é só o primeiro termo. Então deu 1. S2 já é a soma do primeiro com o segundo. Quanto que dá 1 menos 1? 0. S3 são os três primeiros termos. 1 menos 1 mais 1. Opa, deu 1 de novo. S4, 1 menos 1 mais 1 menos 1. Deu 0 de novo. Então você percebe que as somas parciais, ó, se você for extrapolando aqui, vai ficar sempre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dando 1 sempre nos ímpares, dando 0 nos pares. Então, conclusão, S2N é igual a 0, que são os pares. E S2N menos 1, ou 2N mais 1, tanto faz. Eu estou imaginando aqui começando em 1, então vou botar os ímpares como 2N menos 1. Vai dar sempre 1. Então, conclusão? Qual é a conclusão? Conclusão. Não existe o limite da SN.
Não existe o limite das somas parciais, ponto final. Por quê? Porque tem duas subsequências, cada uma indo para um limite diferente. Se existisse esse limite aqui, jamais poderia ter acontecido isso, de duas subsequências, cada uma indo para um número diferente. Como não existe o limite Sn, o limite Sn, quando existe, ele é o número para o qual a série converge. Como não existe o limite, então a série não convergiu para nenhum número. Então a série é divergente. Fechou. Conseguimos fazer um exemplo aí de série divergente. Ainda tem um espaço aqui para a gente discutir mais alguma coisa, se precisar. Então, olha aqui, beleza. Aí aqui ele já vai discutir esse outro exemplo. A série, olha só, somatória de 1 sobre n vezes n mais 1. Tá? Cujo termo geral, tá para ver aqui na fórmula, o termo geral é sempre esse AN que está aqui dentro. O AN é 1 dividido por n vezes n mais 1. Tá? E aí, vamos analisar o que acontece com essa série. Aqui, ó, ele está analisando o SN. Vamos tentar fazer sozinho ali na lousa. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó, tem uma série que é somatória de 1 sobre n vezes n mais 1. Tá? Então, tá aqui. Evidentemente, o AN, que é o termo geral, né, é esse 1 sobre n vezes n mais 1. Aí eu vi que ele estava analisando ali as somas parciais, né? O que são as somas parciais? As somas parciais, elas são, é o que a gente viu aqui, né? É as reduzidas, é você somar os primeiros termos até o enésimo termo, né? Então, seria assim, Sn seria igual a A1 mais A2, olha aqui os azinhos, A1 mais A2, né? Mais reticências até chegar em AN, e para, aí não continua, né? Porque é uma soma parcial, Sn. Então, se a gente for usar essa fórmula aqui, como é que ficaria? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Ficaria como? Bom, o A1, se eu colocar 1 aqui, vai ficar, vai ficar 1 dividido por 1 vezes 1 mais 1, vai ficar meio, né? Mais, se eu colocar, meio, né, seria o A1. O A2, 1 sobre 2 vezes 3, 1 sobre 2 vezes 3, tá aqui. Aqui seria 2 vezes 1, você pode também pensar assim, 2 vezes 1. Aqui 2 vezes 3, ou 1 vezes 2, né? 2 vezes 3. O próximo termo seria para a n, seria o n igual a 3. Então ficaria 3 vezes 4. 1 sobre 3 vezes 4. Então veja, e vai embora, até chegar no AN. O AN é o 1 sobre n mais 1. N mais 1. Então, por que eu abri isso aqui assim para vocês verem? Para a gente começar a pensar, né? Então, o que acontece com isso aqui? Se eu, por exemplo, não ficou igual série harmônica, evidentemente. Também não ficou igual o n ao quadrado, né? Também não dá para dizer que é n fatorial e que está convergindo para e. Você tem que ir analisando. Mas tem que ir analisando. Não estou conseguindo, na minha mente, me lembrar de nenhuma série dessas mais famosas, que a gente sabe os resultados, né? Aquela 1 sobre 2 elevado a n. Quer dizer, está um negócio meio obscuro. A princípio, eu não sei se na hora que eu passar o limite aqui, mandar esse n para o infinito, o limite do Sn, né? Ó, o limite do Sn, que é o que eu quero, que é a série. Né? A hora que eu passar o limite do Sn aqui, será que isso aqui vai para o infinito? Será que não vai? Aí eu vi que ele teve uma... Quer dizer, sobra... A primeira coisa que a gente faz é isso. A gente escreve o SN, bota aqui os azinhos e olha para os azinhos e vê se consegue pensar alguma coisa. Ah, não conseguiu? Bom, então vamos tentar ter alguma ideia. Eu vi que ali ele apresentou uma ideia interessante. Eu bati o olho ali na resolução, ele falou assim, ó, observe que, obs, né? Vou colocar aqui na forma de uma observação. Observe o seguinte, olha só. Esse 1 sobre, ele escreveu lá, né? 1 sobre n vezes n mais 1, ele é a mesma coisa, igual, aí ele escreveu assim, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, se não me engano é isso. Vamos fazer aqui, ó. Se eu tirar o mínimo, fica n mais 1 menos n, é isso aqui. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E por que isso aqui ajuda? Isso aqui ajuda pelo seguinte. Isso aqui ajuda pelo seguinte, né? No momento que você já percebeu isso, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, então, essa nossa somatória que a gente está estudando, de 1 sobre, perdão, 1 sobre, aqui, opa,
Ih, ferrou. Ah, não, tem que mudar aqui, né? Esqueci de mudar aqui. 1 sobre n vezes n mais 1, ela é igual, então, fica igual, por aquele negócio que eu escrevi ali em vermelho, igual a somatória de, vou até botar um parênteses aqui, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, ele fez uma transformação aqui no AN, no termo geral da série, né? Então, como é que a gente poderia reescrever o SN, né? O SN, vamos tentar reescrever o SN aqui, o soma parciais. SN vai ficar igual, primeiro termo seria para n igual a 1, vai ficar 1 menos meio, 1 menos meio. Próximo termo da soma parcial, já estou colocando a n direto, tá? Esse aqui seria o A1 mais A2 mais, né? Vamos fazer o A2. Quem seria o A2? O segundo termo da soma parcial aqui. Você teria que colocar 2 aqui, ficaria meio menos 1/3. Meio menos 1/3. Aí você percebeu que já facilitou. Mas, aí próximo termo, 1/3 menos 1/4, né? Mais reticências, mais reticência. Aí vai terminar nisso aqui, né? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. 1 sobre n mais 1, fechou. Tá certo? Então, aí você percebe o seguinte, olha, mas realmente, escrevendo dessa forma, e note que não é uma soma infinita, ela para aqui no enésimo termo, né? Então, eu percebo que esse menos meio cancela, o menos meio cancela com esse mais meio aqui, o menos 1/3 cancela com esse mais 1/3 aqui, o menos 1/4 cancela com mais 1/4 aqui. E, evidentemente, vai ter um penúltimo termo aqui, que vai ser 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n. O menos 1 sobre n vai cortar com esse aqui. O que sobrou realmente foi o 1, e foi esse 1 sobre n mais 1. Então, resultado, 1 menos 1 sobre n mais 1. Agora dá para a gente passar o limite aqui, né? O limite disso aqui, então, isso implica que o limite para n tendendo ao infinito, da Sn, vai ser igual ao limite disso aqui. Limite de 1 menos 1 sobre n mais 1. Tá lá. E qual que é o limite de 1 sobre n mais 1? Na hora que você mandar o n para infinito, é óbvio que o que vai acontecer é que esse termo aqui vai zerar. E o resultado disso aqui vai dar exatamente igual a 1. Tá certo? Igual a 1. Igual a 1. Ponto final. Tá certo? Conclusão. Essa somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1, ela dá igual a 1. Tá certo? Tá provado aí. Vamos voltar para o livro, vamos ver o que ele está comentando ali. Aqui, ó. Certo? Deu igual a 1. Então, quer dizer, vamos analisar um pouquinho, vamos repassar qual é a... Peraí, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Às vezes vocês podem comentar alguma coisa se vocês quiserem, tá? Aliás, ontem caiu a internet aqui, é melhor eu ficar esperto aqui, às vezes caiu, o pessoal tá até mandando mensagem, né? Aqui, ó, entra com o e-mail da UF. Não consigo... Ah, tá. Teve alguns problemas aqui, mas eu vejo que o pessoal já resolveu, porque a Catiele e o Pedro estão aqui. Beleza. Então, olha só. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Nesses primeiros exemplos, se você prestar atenção aqui, ó, o que ele passou para a gente? Primeiro, 2 exemplos de séries convergentes. Essa série que a gente chama de geométrica, tá aqui. Por que ela tem o nome de série geométrica? Porque você pode ver que ela é a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Essa é a ideia. A série harmônica, o nome dela vem daquela relação com os tons harmônicos da música, que eu não sei explicar. Eu preciso estudar mais. A série geométrica, ela é porque são os infinitos termos de uma progressão geométrica. A elevado a 0, que é 1, A elevado a 1, que é A elevado a 0, que é 1, A elevado a 1, que é A vezes A, que é ao quadrado, A vezes A, que é ao cubo. Né? A progressão geométrica, em vez de ir somando, que nem na PA, na progressão aritmética, o termo da frente é o outro multiplicado
por um fator, né? Então, isso aqui é uma PG, se você olhar para cada terminho. Aí a soma dos infinitos termos da PG vira uma série, que se chama série geométrica, já que é uma progressão geométrica que está somando. Então, a série geométrica, quando a razão da PG está entre -1 e 1, módulo de A menor do que 1, ela é convergente para 1 sobre 1 menos A. Está demonstrado naquele exemplo da aula passada, que se relaciona com o exercício 1 da lista do capítulo 2, que eu deixei resolvido no PDF. Essa série aqui do 1 sobre n fatorial, começando no 0 fatorial, que é 1, 1 sobre 0 fatorial, 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, ela vai para o E. Então, 2 exemplinhos de série convergente. Depois, ele mostrou um exemplo de série divergente. Mas não é uma série que explode para infinito, isso que é interessante de você notar. Ela é divergente simplesmente porque as somas parciais não convergem. Tem uma subsequência que vai para 0, outra subsequência que vai para 1. Então, não é, se fosse convergente essa SN, não poderia ter subsequência indo para limite diferente. Então, não é que ela... Veja só que interessante, uma série, quando ela diverge, quando ela não converge, não significa obrigatoriamente que ela explodiu para mais infinito, ou para menos infinito. Ela pode ser como essa aqui, que não foi para lugar nenhum, tá certo? Bom, aqui outro exemplo de série convergente, somatória de 1 sobre n mais 1, que deu igual a 1. Tá? Então, deu vários exemplinhos para começar a aquecer a nossa mente, tá? Em relação a isso aí. Fazer a gente se familiarizar com esse conceito aqui, ó. Daqui a pouco ele vai discutir a série harmônica. Mas depois eu vou mostrar uma outra demonstração disso aqui para vocês, mas antes eu vou ler a dele. Antes eu queria ler esse parágrafo aqui, chamar uma atenção para vocês, que eu li um negócio interessante aqui, que é o seguinte, ó. Se a n for maior ou igual a 0, quer dizer, a sequência, não é a série aqui é só a sequência n, o termo geral. O termo geral for maior ou igual a 0 para todo n, então, as somas parciais, as reduzidas, somatória de AN, vão formar uma sequência não decrescente. Claro, né? Porque todos os termos que você está somando estão todos positivos. Quanto mais você soma, mais cresce. Ou fica paralisado, né? Se for porque é maior ou igual a 0. Então, ou vai crescer ou vai estabilizar. Nunca vai decrescer, se você for somando cada vez mais ANs, né? Então, as somas parciais são não decrescentes. Perfeito, eu compreendo isso. Portanto, quer dizer, então é monótona. As somas parciais, as reduzidas, formaram uma sequência não decrescente. Então, as reduzidas formaram uma sequência monótona não decrescente. Portanto, uma série somatória de AN, de termos não negativos, onde o AN é maior ou igual a 0, não negativos, converge. Se e somente se existe uma constante K, tal que as somas parciais ficam limitadas pelo K, para todo N. No fundo, é aquele teorema que a gente viu no capítulo 3, de toda sequência monótona limitada é convergente. Né? Então, ele acabou aplicando aquele teorema e acabou descobrindo uma equivalência, não sei somente C. Quando AN é maior ou igual que 0, termo geral é não negativo, né? Maior ou igual a 0, positivo ou 0, então, quando isso acontece, a série somatória de AN é convergente se e somente se as somas parciais são limitadas. É uma ideia que ele está passando, uma ideia teórica aqui. Não está falando de uma série específica, está falando no geral agora. No geral, quando você tem termo geral maior ou igual que 0, a série converge se as somas parciais forem limitadas, se e somente se. Né? Se as somas parciais forem limitadas, converge, se converge, as somas parciais são limitadas. Bom, por isso usaremos, aí ele inventa essa notação aqui, por isso usaremos a notação menor que infinito para a série convergente. Inclusive, uma coisa que é interessante, né? Ele vai restringir essa notação aqui para quando o AN for maior ou igual que 0. Né? Quando a n é maior ou igual que 0 e a série converge, você pode denotar isso com esse símbolo aqui. Somatória de AN é menor que infinito. Esse símbolo aqui significa série convergente com a n maior ou igual que 0. Com a n maior ou igual que 0. Tá? E o chato foi ele ter escrito esse por isso, né? Dá a impressão que o símbolo surgiu por causa desse teorema. Eu não entendi muito bem isso aqui, né? Por isso usaremos. Acho que a ideia, já que usou uma limitação, né? Um menor, para caracterizar a convergência, então eu uso menor que mais infinito aqui para caracterizar a convergência, para dizer que é convergente, tá? Mas, enfim, ignore esse por isso. Basta saber a notação, né? Isso aqui, quando você vê esse símbolo aqui, significa série convergente, aonde o AN é maior ou igual que 0, tá certo?
Se o AN é maior ou igual que zero para todo N... esse último parágrafozinho aqui é importante também. Se o AN é maior ou igual que zero para todo N, para todos os naturais, e o AN' é uma subsequência do AN, então a convergência da sequência mãe implica na convergência da subsequência. Interessante isso, hein? Toda vez que uma sequência, desculpa, eu falei sequência, série, a convergência da série original, somatória de AN, vai implicar que qualquer série de qualquer subsequência dela vai ser convergente também. A n maior ou igual que zero, sequência convergente, série convergente, implica série da subsequência convergente também, tá certo? Interessante. Seria legal a gente criar, agora me ocorreu uma ideia aqui que não tinha me ocorrido antes, seria legal a gente tentar criar um contra-exemplo, um exemplo onde o AN não é maior ou igual que zero, e isso aqui não acontece, né? Se vocês conseguirem um exemplo aí, eu vou ter que continuar falando aqui, não vou poder parar para pensar nisso agora, vou pensar depois da aula. Mas fica aí uma sugestão de exercício, né? Vocês acabaram de ver que quando a n é maior ou igual que zero, se a série converge, a série da subsequência converge também, de qualquer subsequência. Aí, proposta do professor, desafio do professor aqui. Será que existe uma série que converge e na qual os ANs não são todos maiores ou iguais que zero? Tem AN negativo. E aí você vai ter uma subsequência dela que não converge, eu acho que é justamente a série harmônica alternada. Depois a gente vai discutir isso. Eu acho que a série harmônica alternada serve como um exemplo de que se você tirar o AN maior ou igual que zero, tirar essa hipótese aqui, você derruba esse parágrafo. Tá certo? Então é importante para esse parágrafo que o AN seja maior ou igual que zero. Se o AN é uma sequência toda de números não negativos, se a série dela convergir, qualquer subsequência convergirá também. As well, tá certo? Como se diz em inglês. Então tá aí. Bom, exemplo 4. A série harmônica. Esse é um exemplo importantíssimo de análise, né? Vamos ver se o pessoal está reagindo aqui. Esse é um exemplo. Vocês estão me ouvindo bem, turma? Vocês estão acompanhando isso tudo que eu estou comentando? Está fluindo para vocês? Está muito insuportável? Pode falar. Sim, teve uma reação positiva. Sim, professor, ok. Obrigado pela reação de vocês, obrigado. Eu fiquei só muito no silêncio aqui, fiquei meio que... parecia que eu estava falando sozinho. Ok, não, tudo bem, tá joia. Tá joia, tudo bem. Olha só, vocês não querem meter um presente aí no chat agora, antes que eu me esqueça? Na aula passada da outra turma eu acabei me esquecendo. Por que vocês já não colocam uma presença aí antes que... Vai que caiu 2 dias seguidos da internet. Vocês podiam escrever presente. Isso, valeu, presente. Aê. Olha o pessoal aí, puta, que maravilha. Muito obrigado, turma. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês serem alunos tão legais. Escrevam presente aí, depois dá um toque para as outras pessoas que não ouviram, manda um toque depois por WhatsApp para elas voltarem aí e dizer presente, tá? Vamos discutir agora a série harmônica. E como eu estava dizendo, esse é um exemplo interessantíssimo de análise matemática, né? Sempre discutido. E você nunca pode esquecer que a série harmônica ela é divergente. Somatória de 1 sobre n diverge, tá? De fato, se a somatória... Aí ele faz uma provinha aqui por absurdo. Ele faz uma provinha aqui por absurdo, tá certo? Olha só que interessante isso aqui. Vamos supor que convergisse, que a somatória de 1 sobre n fosse S, fosse convergente. Então, veja que o 1 sobre n é sempre maior ou igual que zero. Lembra que a gente estava discutindo antes? Ele é sempre maior ou igual que zero. O que a gente acabou de ver? Quando eu tenho uma sequência que é sempre maior ou igual que zero, ele não demonstrou isso aqui, mas é um resultado bem intuitivo, né? Se a soma de todos os termos já está convergindo, se você só pegar alguns na subsequência, vai convergir também. Não tem como explodir para infinito ou não dá nada, né? Se os termos forem maiores ou iguais que zero. Então, olha só. A série harmônica se enquadra nisso aqui. Por quê? O 1 sobre n é maior ou igual que zero. Então, claro, mas ela é divergente, sim, mas ele está supondo por absurdo que ela fosse convergente, aí ela se enquadraria nisso. Se você supor que 1 sobre n for igual a S convergente, então qualquer subsequência, por exemplo, a subsequência do 1 sobre pares também seria convergente. Subsequência, a série da subsequência de 1 sobre ímpares também seria convergente. Aí ele escreveu assim, imagina, né, se ela fosse convergente, como 1 sobre n é maior ou igual que zero, somatória de 1 sobre 2n vai para t. Somatória de 1 sobre 2n menos 1 vai para u. Beleza, está de acordo com isso que ele falou antes aqui.
também seriam convergentes. Além disso, aí ele fecha o raciocínio aqui, olha só que interessante. A somatória S2, isso aqui é soma parcial, hein? Soma parcial da série original. Acho que eu vou ter que escrever na lousa isso aqui, mas deixa só eu terminar de ler. O S2N, a soma parcial até chegar no 2N, soma parcial de toda a série harmônica, seria Tn, que é esse cara aqui, mais o N, que é esse, quer dizer, esse Tn, o N, né, a gente subentende que é a soma parcial dessas outras séries aqui, já que ele chamou de T, ele chamou de S, essa aqui, então o Sn é a soma parcial dessa. Ele chamou de T a soma dessa aqui, então o Tn é soma parcial dessa, e o N é soma parcial dessa dos ímpares aqui. Tá? Agora, por que que S2N, por que que o S2N é igual a esse mais esse? Pelo seguinte, vamos para a lousa, isso aqui é melhor mostrar na lousa. Deixa eu pegar uma nova lousa aqui. File, new, né? Sim, lousa 4. Ali a ideia é a seguinte, o somatória de 1 sobre 2n, somatória de 1... deixa eu só colocar um título aqui, para depois, se vocês forem ler, saber do que eu estou falando, né? O somatório, nós estamos falando do exemplo série harmônica, né? Série harmônica. Harmônica. Ok. Ali ele diz o seguinte, o somatória de 1 sobre 2n, ele é o quê? Ele é assim, ó. Ele é... Óbvio que começa no n igual a 1 aqui, não pode começar no zero, senão daria 1 sobre 0. Então, é 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 8 e vai embora. É só os pares, tá vendo? E o somatório de 1 sobre ímpares, 1 sobre 2n menos 1, é igual a 1... Bom, começa no 1 também. Então, o primeiro termo vai ser 1 sobre 1, que é 1. Né? Próximo termo vai ser 1 sobre 3. Depois 1 sobre 5. Depois 1 sobre 7. E vai embora. Somou tudo. Pá, pá, pá. Foi embora. Aí o cara chega e escreve o seguinte... O S2N, que seria a soma parcial da sequência mãe original, que é a série harmônica, né? O original aqui do exemplo é o somatória de 1 sobre N, que é a série harmônica. Então, o S2N seria a soma parcial dessa aqui até chegar em 2N. Então, seria assim esse S2N. Ele seria 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, é a soma parcial dessa aqui, com todos os N's. Mais 1 sobre 4, mais 1, e vai embora. Até onde ele vai? Até chegar em 2N. 1 sobre 2N. Se você olhar para isso aqui, você perceberá que que eu escrevi a série aqui, eu escrevi indo até infinito, né? Mas imagina que eu pegasse uma soma parcial dessa aqui. Por exemplo, parando no 8, ficaria meio mais 1 quarto, mais 1 sexto, mais 1 oitavo. E aí eu somo com a soma parcial dessa aqui parando no 7. Isso que eu estou falando seria justamente o Tn e o N que ele escreveu, né? Então, aí eu somo com essa soma parcial, que fica 1, 1 terço, 1 quinto, 1 sete. A hora que eu somo as duas somas parciais, supondo que não tivesse esse infinito aqui, parasse no 8, parasse no 7. A hora que eu somo as duas, ficou perfeito a série harmônica. 1 mais meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo. Somei as duas. E ela parou justamente num par, no 1 oitavo. E isso vai sempre acontecer. Quando eu somar aqui um Tn com o UN, que ele chamou lá, né? Então, quer dizer, esse negócio aqui, ele é igual a... A gente poderia dividir isso aqui, a soma só dos pares, né? Que iria até 2N, ficaria meio mais... Eu vou reescrever essa de cima aqui. Mais 1 quarto, mais reticências, até chegar em 1 sobre 2N, mais... E aí, porque tem os ímpares aqui também, que seria 1, 1 terço, 1 quinto. Quem que é o último ímpar aqui? Ué, é o numerinho que vem logo antes do 1 sobre 2n. Se eu estou indo de 1 em 1, quem que é o último cara aqui antes do 1 sobre 2n? 1 sobre 2n menos 1. Então vai ficar assim, 1 mais 1 terço, mais reticências, até chegar em 1 sobre 2n menos 1. Tá aqui.
tá certo? Esse cara aqui é ele chamou lá de TN, 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 TN. Esse cara aqui é o UN, tá certo? Por isso que ele disse S de 2N igual a TN mais o N. Deixei a continha feita aqui para vocês, porque ele não abriu tanto assim, ele só falou a frase, né? Só falou S de 2N igual a TN mais o N. Mas a ideia é essa. A soma parcial até 2N da série harmônica, você pode quebrar numa soma parcial dessa série dos pares, que seria o TN, mais uma soma parcial dessa série dos ímpares, que seria o UN, tá? Beleza, deixa eu voltar ali no livro. Então, a série é divergente. Vamos supor que ela fosse convergente, a harmônica. Então, você teria a série da subsequência de 1 sobre pares convergiria para T, a série da subsequência de 1 sobre ímpares convergiria para U. Também seriam convergentes. Além disso, como eu acabei de mostrar para vocês ali, o S de 2N é igual a TN mais o N. Agora, esquece aquela lousa lá, que lá foi só para deixar você mais à vontade com isso aqui. Como isso é igual a isso, e eu estou supondo que a S é convergente, se a S é convergente, eu posso tacar limite aqui. Porque o Sn, o S2n, todas as somas parciais vão convergir, porque eu estou supondo a série convergente. Tacando o limite para n tendendo a infinito dos dois lados, vai ficar limite disso aqui, que é S, igual limite disso aqui, que é T, mais limite disso aqui, que é U. S igual a T mais U, tá certo? Então, conseguiu uma outra equaçãozinha aqui, S igual a T mais U. Ele está trabalhando para chegar num absurdo. Mas o T, como ele já tinha escrito antes, o T é 1 sobre 2N, que é 1 dividido por 2 vezes N. Então, seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre N. 1 sobre 2 é constante, eu posso colocar para fora. Então, T é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre N, que é 1 sobre 2N, que é igual a meio vezes 1 sobre N. Olha que malandragem isso aqui. Só que o somatório de 1 sobre N eu posso trocar por S. S é somatório de 1 sobre N. Então ficou T igual a S sobre 2. Aí eu te digo o seguinte, S igual a T mais U. O T eu acabei de descobrir que é S sobre 2. Então eu posso trocar esse T aqui por S sobre 2. Fica S igual a S sobre 2 mais U. Então é óbvio que o U também vai ser S sobre 2. Para dar S sobre 2, que eu já vi que é o T é S sobre 2, mais S sobre 2, dá como resultado S. E manter essa equação aqui que é válida. Então, eu acabei de descobrir que U é igual a, com essa malandragenzinha aqui, acabei de descobrir que U é igual a T, que é igual a S sobre 2. Quer dizer, o que ele acabou de mostrar aqui é o seguinte, se a série harmônica fosse convergente, a somatória só dos 1 sobre pares daria metade do valor que ela convergiria, e a somatória de 1 sobre ímpares daria a outra metade do valor para o qual ela convergiria. Por um lado, eu tenho isso aqui, U igual a T. Soma dos 1 sobre pares igual soma dos 1 sobre ímpares, que é igual a soma dela como um todo, que eu estou supondo que ela converge, dividido por 2. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, por outro lado, a hora que eu faço U menos T, olha lá quem que é o U e quem que é o T. A hora que eu faço U menos T, no fundo eu estou fazendo essa série aqui, que é o U, menos essa série. Que é a mesma série, é limite da soma parcial. Então, eu estou fazendo limite do UN menos limite do TN. Isso que é U menos T. Substituindo a fórmula do UN e do TN, olha como é que fica, né? Quem que é o UN? O UN é os ímpares, né? E o N ficou positivo, né? Então, os ímpares, e o TN ficou com sinal de menos, só que o TN são os pares. Então, os ímpares ficaram positivos. 1 terço, né? 1 sobre 2N menos 1. Menos TN, que são os pares. Então, os pares ficaram negativos. Menos meio, menos 1/4, até menos 1 sobre 2N. Quer dizer, ele está fazendo essa conta aqui. O menos T é limite de 1N menos TN, que é limite de ímpares, que é o U, menos pares, que é o T. Só que aí o resultado, olha só o resultado, quanto que é 1 menos meio? 1 menos meio é meio. Quanto que é 1 terço menos 1/4? Você tira aqui o mínimo, vai dar 3 vezes 4, né, mínimo, 4 menos 3, que é 1. Quanto que é 1/5 menos 1/6? Tira o mínimo, 1 sobre 5 vezes numerinho positivo, mais numerinho positivo, mais numerinho positivo, mais. Vai ficar uma somatória de números positivos. Então, a hora que eu passar o limite, vai continuar sendo positivo, não tem como virar negativo.
Então, resultado, 1 menos t, com certeza, por esse raciocínio aqui, que é válido, deu maior que zero, o que é uma contradição com isso aqui. Porque se u é igual a t, u menos t teria que dar zero. Só que, por outro lado, isso aqui mostra que u menos t é maior que zero. E, portanto, u maior do que t, contradição. Por que que surgiu essa contradição de u ser igual a t e u ser ao mesmo tempo maior que t? Contradição. Ela surgiu porque teve alguma hipótese errada. A hipótese errada foi imaginar no começo de todo o raciocínio que a somatória de 1 sobre n converge para um S. Quer dizer, então, a verdade é a seguinte, a somatória de 1 sobre n, a série harmônica, diverge. Agora deixa eu perguntar para a turma. Vocês entenderam essa provinha por absurdo aí? Vocês conseguiram acompanhar? Claro, depois tem que reler e ver com calma e tal, né? Mas deu para perceber direitinho que o cara chegou que u igual a t e u maior do que t, né? Então é uma contradição, tá certo? Puta, não sei nem se o pessoal tá acompanhando isso aqui. Eu não sei se caiu aí. Ah, o Brunão tá lá. Brunão tá lá. Valeu, Bruno. É uma provinha por absurdo. O cara supôs que a série é convergente, S igual a t, S maior do que t. Quer dizer, estamos prestando atenção, Eliette de Stephanie, tudo bem com vocês? É que eu não estou vendo vocês, por isso que de vez em quando eu tenho que perguntar, eu peço desculpa de ficar perguntando toda hora. Olha, beleza, tá aí, o pessoal tá em cima do lance. Olha, é legal, aqui tem um critério, quer dizer, isso, eu vou ter, tem uma digitação que eu estava fazendo ontem, que eu não terminei, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, onde eu tentei fazer uma outra prova disso aqui, provar que a série harmônica é divergente, sem ter que usar essa contradição dele. Deixa eu pegar aqui, ó, Vitória Luz está participando. Cadê a minha digitação aqui, cara? Cadê? Eu desanimei dela porque eu vi que não ia dar tempo de terminar. E eu falei, porra, cadê aqui, né? Putz, agora aqui eu não vou nem achar aqui onde é que está esse negócio, eu devia ter separado aqui. Mas eu tinha feito uma outra demonstração muito interessante aqui, que não usava esse absurdo dele. Eu acho que está aqui, ó, calma aí. Deixa eu pegar esse negócio aqui para mostrar para vocês. Não, essa aqui é a listinha que eu deixei para vocês, né? Esse aqui é a listinha. Peraí, deixa eu só ver se está aqui, ó. Será que está aqui? Deixa eu ver, é capaz de estar aqui, cara. Acho que está aqui. Deixa eu ver que eu já mostro aqui para vocês. Eu estava fazendo um monte de digitação aqui para vocês, tudo coisa que eu tô... Depois eu vou deixar, quando eu terminar esse PDF aqui, eu estou quase terminando, eu vou deixar lá para vocês. Mas tinha um lance aqui da série harmônica, aqui, ó. Tinha um lance aqui da série harmônica que eu falei, isso aqui seria interessante mostrar para eles. Não tem. Putz, cadê? Ou será que eu passei e não vi? Não, deve ser outro arquivo aqui. Pô, que saco, hein? Que saco. Não, tá em outro lugar. Tá em outro lugar. Eu não vou conseguir achar agora. Me perdoem. Me perdoem que foi pro saco aqui. Será que eu deixei aqui nesse apostila? Acho que eu deixei no apostila, cara. Olha só, calma aí. Calma que eu já acho aqui a brincadeira. Isso aqui era uma apostila que eu estava fazendo uma vez de análise, mas eu não cheguei a terminar. Aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Puta, acho que tá aqui. Acho que tá aqui. Opa. Espera aí que eu já chego lá. Aqui eu te expliquei melhor aquele exemplo da aula passada, do E. Aqui, séries. Eu acho que é aqui que eu vou falar, quer ver? É um negócio que vale... Aqui, ó, série harmônica, eu acho que tá aqui. Série harmônica. Nessa sessão, demonstraremos de 2 modos diferentes a divergência da série harmônica. Tá, tem esse modo do Elon, né? Tem o modo do Elon. Não, então, esse aqui que eu queria mostrar. Esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá na minha apostilinha de análise que eu nunca terminei. Num primeiro momento, muitos imaginam que esta série converge para um determinado valor, já que o seu termo geral converge para zero, 1 sobre n vai para zero, né? Isso, no entanto, não é verdade. A série harmônica diverge. O fato de seu termo geral convergir para zero não implica na sua convergência. Tá? Nicole Oresme, no século XIV, foi o primeiro que provou que a série harmônica diverge. Olha a prova dele, que legal que é isso aqui. Ó. Não tem nada a ver com esse negócio que eu acabei de mostrar para vocês, do absurdo lá que tem no livro do Elon, que está certa e é bacana aquela demonstração, mas é um outro raciocínio. Ele escreve assim, ó, série harmônica, ela é 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, é tudo isso aqui. Isso aqui escreveu vários termos da série harmônica. Aí ele deu uma agrupada. Ele escreveu assim, 1 mais meio, aí mais 1/3, mais 1/4 deixou entre parênteses, mais 1/5 até 1/8 deixou entre parênteses. Você vê que ele fecha sempre o parênteses numa potência de 2. 2 elevado a 0, que é 1.
2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 4, que é 16. 2 elevado a 5, que é 32. Ele fecha o parêntese sempre na potência de 2. Em seguida, ele observou que cada um desses grupos de termos é maior do que meio. Olha que interessante. Porque meio seria 1/4 mais 1/4. E aqui é 1/3 mais 1/4. 1/3 é um pouco maior que 1/4. Então, isso aqui é maior que meio. 1/3 mais 1/4 é maior que 1/4 mais 1/4, que seria meio. Né? 1/5 mais 1... O que seria meio nesse parênteses? Seria se fosse 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. 4/8. Aí daria meio. Só que não é. O parênteses é assim, desse jeito que ele é. Então, o que acontece? Isso aqui é maior do que 4/8. Né? Aqui eu errei, teria que ter colocado 8 aqui, vou ter que corrigir. Por isso que eu ainda não liberei para vocês, tem que fazer uma revisão aqui. 4 vezes 1/8, que é meio, tá certo? Então, quer dizer, ele percebeu que, no fundo, a série harmônica, elas são infinitos números 1 sobre 2 somados. O que acontece quando eu faço 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0, somo infinitos números meio? É óbvio que o resultado vai dar infinito. Quer dizer, ele chegou à conclusão que a série harmônica, ela é maior, né? Infinitos números meio, seria se fosse tudo 1/8 aqui, tudo 1/32 aqui. Na verdade, ela é maior do que um monte de meios, então ela é infinito mesmo. S maior do que 1 mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Ou seja, se isso aqui já dá infinito e a série tem um valor ainda maior, então acabou, né? A série harmônica diverge. Eu acho legal essa demonstraçãozinha aqui. Ela não tem nada a ver com absurdo, ela tem a ver com agrupar os termos e ver que esses termos são todos maiores do que meio. Tá certo aí? Tem um pessoal que está manifestando alguma coisa. Presente, estamos prestando atenção. Presente, ok, tá jóia. Bom, então, olha lá, beleza. Tá aqui, série harmônica é divergente. Eu queria falar desse critério aqui agora para vocês. Esse aqui é um teorema, critério, bem facinho, bem simplesinho, tá? E bem intuitivo. Critério da comparação, critério de comparação, para eu decidir se a série converge ou diverge, né? Então, imagina que você tem aqui somatório de AN e somatório de BN, duas séries, tá? De termos não negativos. Presta atenção nas hipóteses dos teoremas, né? Duas séries de termos não negativos. AN maior ou igual que zero, BN maior ou igual que zero, tá? Duas séries. Se existe um C maior que zero, um numerinho positivo, tal que a N é menor ou igual que CBN, quer dizer, a N está sempre para baixo da BN, se C for igual a 1. Ou para baixo de um múltiplo da BN, tá? Se existe essa relação aqui entre as duas, a N menor ou igual que C vezes BN, e um N0 pertencente às naturais, tal que N maior que N0, na verdade ele está dizendo assim, se existe um N0, tal que para N maior que N0 isso aqui acontece, mas veja, isso significaria que ele está dizendo assim, supõe que isso aqui acontece para N suficientemente grande. Para N suficientemente grande, tá? Então, a convergência da somatória de BN implica convergência de AN. E a divergência de AN implica divergência de BN. Então, é assim, se existe essa relação, se a partir de um certo N0, ou para todos os Ns também pode ser, ou a partir de um certo N0, existe essa relação, a N menor ou igual que C vezes BN, se a somatória de AN divergir, se a somatória da menor divergir, a somatória da maior diverge também. Se a somatória da maior convergir, a somatória da menor converge também. Tá certo? Então, a convergência de série de BN implica a convergência da série de AN. A divergência da série de AN empurra a maior para divergir também. Tá certo? Bom, a demonstração é muito simples, ele vai partir daquela ideia de que a sequência monótona limitada é convergente, né? Sem perda de generalidade, podemos supor... Essa primeira frase aqui pode causar confusão. Sem perda de generalidade, podemos supor que o AN é menor ou igual que o C vezes BN para todo N, claro, né? Claro que você pode supor isso, pelo seguinte, do N igual a 1, quando começa, até chegar no N0, você tem uma quantidade finita de termos. Se você coloca uma quantidade finita de termos numa série, ou tira uma quantidade finita de termos numa série, não altera o comportamento dela. Se ela diverge, você tem uma série que diverge. A série diverge, tipo a harmônica. A série harmônica, acabamos de ver, ela diverge. Aí eu vou lá e coloco mais 200 termos na série harmônica.
Deixou de divergir? Não, continua divergindo, tá certo? Porque é uma quantidade finita de termos, 200 termos. Mesmo que eles sejam todos negativos. Você vai falar, não, ela explode para mais infinito, eu vou botar 200 termos negativos. Ela, vai diminuir bem o valor dela? Não, vai continuar dando infinito. Aí, se eu tirar termos dela, ela está lá, somatório de 1 sobre n, aí eu vou removendo termos, mas removo uma quantidade finita de termos. O que acontece? Ela continua divergindo. Mesmo que você tire 200 milhões de termos, se você tirar os 200 milhões primeiros de termos da série harmônica, só com aquele restante dela, ela já explode para infinito. Ela já explode para infinito, tá certo? Então, quer dizer, então aqui ele está falando que uma relação de AN ser menor ou igual que C vezes BN, a partir de N0, vai determinar o resultado da série? Opa, mas esses termos, então os termos que não respeitam a relação são os termos de 1 até N0. Para frente de N0 respeita. Só que de 1 até N0 é uma quantidade finita de termos. Como ele está falando só de convergência e divergência, uma quantidade finita de termos não vai alterar isso. Então, sem perda de generalidade, podemos supor que a n é menor ou igual que c vezes bn para todo n pertencente aos naturais. Então, as somas parciais Sn e Tn, de somatório de An e somatório de Bn, respectivamente, formam sequências não decrescentes, tá certo? Tais que Sn menor ou igual... Não decrescente por quê? Porque ele falou que são termos não negativos, né? A n e bn são não negativos. Então, se você fizer as somas parciais, nunca vai diminuir. Você está sempre somando o número maior que zero. Então, beleza. Essas reduzidas formam sequências não decrescentes e que respeitam isso aqui. Sn vai ser sempre menor ou igual que Ctn, porque a n é sempre menor ou igual que Cbn. Tá? Conclusão. Como C maior, a conclusão é a seguinte, como C maior do que zero, são não decrescentes significa monótona, né? Só faltou falar essa palavra, são monótonas. Né? Agora ele vai juntar com limitada, e monótona limitada convergente, é o teorema importantíssimo lá do capítulo 3. Né? Como C maior que zero, a Tn limitada implica, se essa sequência Tn aqui, se as reduzidas de Tn foram limitadas, a Sn também vai ficar, porque é menor. Tá? Por outro lado, se a Sn for ilimitada, Sn ilimitada implica que a Tn vai ficar ilimitada também, porque Tn é maior ou igual que Sn sobre C, passando o C dividindo para o outro lado. Né? Então, resultado, você vai ter sequência limitada, num caso, e monótona, portanto convergente, e sequência ilimitada e, portanto, não convergente no outro caso. Tá certo? Por isso que ele diz aqui no resultado que a convergência de Bn, quer dizer, no caso que as somas parciais aqui ficaram limitadas, essas somas parciais aqui também vão ficar. Convergência de Bn implica convergência de An. No caso que essas somas parciais seriam a Sn, que ele chamou aqui, da N, fica ilimitada, aí as somas parciais do Bn, que ele chamou aqui de Tn, vai ficar ilimitada também. Tá? Bom, tudo bem. Eu passei essa demonstração aqui com vocês porque ela é curtinha, é muito chato ficar lendo demonstração longa aqui para vocês, eu sei. Mas também não tem outro jeito de passar essa matéria, eu tenho que discutir esses assuntos com vocês, senão fica muito assim, né? Eu vou pular todo o assunto da matéria, não dá, né? Então, olha só, esse exemplo aqui é uma demonstração muito interessante, olha só que interessante isso aqui, turma. A gente viu a série harmônica, que é somatória de 1 sobre n. Seria o caso que R é igual a 1. A gente viu que diverge a série harmônica. Aqui ele está pegando um caso para R maior do que 1. R maior do que 1. Quer dizer, então, entra aqui aquele caso do n ao quadrado que eu falei que dá π quadrado sobre 6. Né? Seria o caso que R igual a 2. Né? Mas ele nem está restringindo R a número natural, está vendo? Qualquer número real maior do que 1. Então, quando eu tiver somatória de 1 sobre n elevado a R para R maior do que 1, essa série aqui sempre converge, tá certo? E aí ele faz uma demonstração aqui, tá legal? Mas eu não sei, eu acho que essa demonstração aqui é melhor eu deixar para vocês lerem sozinhos, porque envolve fazer essas continhas aqui. E tá feio. Bom, tá muito didático aqui, acho que não tem problema, né? Aqui o que ele faz é o seguinte, seja C, deixa eu fazer um comentário pelo menos, seja C, isso aqui é uma série geométrica, 2 dividido por 2 elevado a R, você pode passar esse 2 para baixo, fica 2 elevado a menos 1 aqui embaixo. Então, é como se fosse 1 sobre 2 elevado a R menos 1. Tá? É isso, deixa eu fazer na lousa aqui, que é melhor. Deixa eu pegar uma nova lousa aqui. New. Sim, lousa sim.
lousa 0,5. Olha lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, ó. Quando ele escreve assim, somatório de n igual a 0 até infinito, 2 dividido por 2 elevado a r, tudo isso elevado a n, que nem ele escreveu lá, elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que você fazer o seguinte, esse 2 passa para baixo, fica um 2 elevado a menos 1 aqui. Então, isso é a mesma coisa que somatório para n igual a 0 até infinito, 1 sobre 2 elevado a r menos 1. Tudo isso elevado a n. Então, no fundo, é uma somatória de n igual a 0 até infinito, azinho, esse parênteses aqui você chama de a, fica azinho elevado a n. Vírgula, onde o azinho é igual a 1 sobre 2 elevado a r menos 1. Evidentemente, a gente já viu já o resultado no capítulo 3, e ele falou de novo agora no capítulo 4, que essa série aqui converge quando o módulo de azinho é menor do que 1, quando o azinho está entre menos 1 e 1. Se você imaginar, como ele falou lá no começo, que o R é maior do que 1, isso vai implicar que 2 elevado a R menos 1, que é esse número aqui no denominador, com R maior do que 1, o 2 elevado a R... Porque veja, se o R fosse 1, daria 2 elevado a 0, que é 1. Para R maior do que 1, isso implica que esse número também vai ficar maior do que 1. Certo? Resultado, dividindo os dois lados dessa desigualdade aqui por 2 elevado a R menos 1, você chega à seguinte conclusão. 1 sobre 2 elevado a R menos 1, nesse caso aqui, né? 1 sobre 2 elevado a R menos 1 fica menor do que 1. Mas o 1 sobre 2 elevado a R menos 1 é justamente o azinho. Então, o azinho é menor do que 1. Então, isso aqui converge. Então, conclusão. Essa série aqui, somatória de n igual a 0 até infinito, 2 sobre 2 elevado a r, tudo isso elevado a n, converge. Aí ele colocou como sendo C. Ali no caso da matéria, eu vou botar entre parênteses aqui, para C, para um numerinho C pertencente aos reais. Tá certo? Ele chamou dessa letra C. Mas você está vendo, ele só falou que converge, né? Eu estou mostrando a continha aqui para vocês, que ele provavelmente foi o que ele imaginou, né? Ele notou que isso aqui equivale a uma série geométrica, azinho elevado a n, com azinho menor do que 1. Então, por aquela coisa que a gente já tinha discutido antes no capítulo 3, no capítulo 4, ela é convergente. Ele chamou o limite de C, tá certo? Então, tá aqui. Beleza. Vamos dizer que essa série geométrica aqui converge para C. É o começo do raciocínio dele para mostrar que essa série aqui converge. Tá? Mostraremos que toda reduzida SM dessa série aqui, que é a que ele quer mostrar que converge, é menor do que C. Opa! Aí cai naquele... Quer dizer, se todas as reduzidas são menores do que C, é limitada. Como os termos são todos positivos, aí entra... Lembra que ele tinha comentado isso aqui? Ó, deixa eu voltar um pouquinho que você vai se lembrar aqui. Ó. Quando os termos são todos positivos e as reduzidas são limitadas, aí a série converge. Ele está usando essa ideia. Tá? Muito legal isso aqui. Bom, beleza, então, mas primeiro ele tem que mostrar que essas reduzidas dessa série aqui são realmente limitadas por C, né? Aí ele pede para você considerar o seguinte, olha, o que seria um SM, uma reduzida dessa série aqui? Seria 1 mais 1 sobre 1 elevado a R, que é 1, né? Mais 1 sobre 2 elevado a R, mais 1 sobre 3 elevado a R, até chegar num certo ponto que para, seria no M, né? Se ele colocou SM, ele teria que ir até 1 sobre M de Maria elevado a R. Aí você vai falar, puxa, mas ele foi até 2N menos 1 em vez de ir até M. Porque antes ele falou isso aqui, ó. Se você está considerando que esse M, que é onde você vai parar a soma parcial, ele é menor ou igual que o 2N menos 1, então a soma parcial, indo até esse termo aqui, que é maior que o M, vai ficar ainda maior do que o SM. É que nem se eu pegar um K maior do que M. Aí eu escrevo assim, SM, e vou somando tudo até chegar no K. Não, eu teria que chegar até o M. Mas e se o K estiver para frente do M? Aí a sua soma parcial SK ficou maior do que a SM.
porque o K é maior do que o M, tá? Então, tanto é que ele não botou igual, ele botou menor igual. Uma soma parcial até M é menor igual que isso aqui, que indo até aqui, porque aqui é maior igual que M. Beleza. Só que aí ele observa o seguinte, ele observa que esse negócio que está aqui pode ser reescrito dessa forma. Como? Aí, colocando, veja, esse negócio que está aqui é menor do que isso aqui. Por quê? 1 sobre, é aquele raciocínio do Oresme lá que eu mostrei. 1 sobre 2 elevado a 3 mais 1 sobre 3 elevado a 3 é um número menor do que 1 sobre 2, perdão, 1 sobre 2 elevado a R mais 1 sobre 3 elevado a R é um número menor do que se fosse 1 sobre 2 elevado a R e 1 sobre 2 elevado a R também. Ficaria um pouco maior se eu trocasse esse 3 elevado a R por 2 elevado a R. Só que aí ficaria 2 elevado a R. Um aqui, outro aqui. A mesma coisa, aqui se eu trocasse aqui tudo por 4, ficariam 4 elevado a R. Só que, evidentemente, não está tudo 4, está 4, 5, 6, 7. Né? Então está um pouco menor, porque esses denominadores são maiores. Então é bem parecido com aquele raciocínio do Oresme que eu mostrei agora há pouco para a série harmônica, é a mesma coisa. Só que em vez de ter n, tem esse n elevado a r embaixo. A única diferença é que ele trocou o n pelo n elevado a r. Então, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7. Ah, beleza. Se eu colocasse tudo 4 aqui, ficaria maior, porque os denominadores seriam menores. Então ficaria 4 sobre 4 elevado a r. E bota um sinal de maior, que agora ficou maior. Porque os denominadores são menores, como eu acabei de falar. Então ele percebe que, seguindo esse mesmo raciocínio que ele aplicou nesse parênteses, virou 2 sobre 2 elevado a r. Nesse parênteses, virou 4 sobre 4 elevado a r. Ele aplica esse mesmo raciocínio até o último parênteses, que vira 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1 r. E ele percebe que isso aqui é uma soma, né, tem aqui os sinais de mais, é uma soma, de uma série geométrica. Qual que é o termo geral que está aqui? 2 sobre 2 elevado a r. Tudo isso elevado aí, para ir variando de 0 até n menos 1, tá certo? Por isso que ele comentou isso aqui no começo. Ele acabou chegando numa fórmula igual a essa que ele comentou no começo, que ele já acabou de falar que converge para C, tá certo? É claro, converge para C indo de 0 até infinito, né? Como aqui está indo só de 0 até n menos 1, não vai dar C, porque não foi até infinito, vai dar um número menor do que C. Bom, conclusão, as somas parciais são limitadas por C. Como o AN é maior ou igual que 0, ficou AN maior ou igual que 0, somas parciais limitadas. Daquele comentário que ele tinha feito antes, eu concluo que a série converge. Então, olha, esse negócio aqui é um negócio muito importante em matemática. Ele deu como quem não quer nada, esse exemplo aqui, mas esse somatório de 1 sobre n elevado a r, ele é a definição da função zeta de Riemann. Inclusive, tem uma aluna minha de IC estudando isso, eu vou ter uma reunião hoje à tarde com ela, à noite, na verdade. Né? Vai ser por Google Meet. E ela está estudando justamente esse somatório de 1 sobre n r, mas imaginando que o r não é só um número real, o r pode ser um número complexo também. Então, o que acontece? Aí vira função zeta de Riemann, mas ela engloba o caso dos reais, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, esse aqui é uma coisa, essa demonstração a gente estudou, foi bem no começo da IC, mas a gente estudou isso aqui. O 1 sobre n elevado a r converge sempre que r é maior que 1. Aí, quando r é igual a 1, diverge, porque é série harmônica. E quando r é menor do que 1? Aí entra o critério da comparação. Para r menor do que 1, vai ficar um número, se você imagina, o r menor, compara 1 sobre n com 1 sobre n elevado a um número menor do que 1. Né? O 1 sobre n elevado a um número menor do que 1 fica maior. Então, o que, que acontece? Maior do que 1 sobre n. Como 1 sobre n já diverge, é um critério da comparação, ficou um maior que o outro. E esse aqui já diverge, então esse aqui diverge também. Ele vai falar isso aqui embaixo, ó. Ele comenta aqui. Como a série harmônica diverge, que é para r igual a 1, resulta do critério da comparação que 1 sobre n elevado a r diverge quando r é menor do que 1. Porque quando r é menor do que 1, nesse caso, o 1 sobre n elevado a r fica maior do que 1 sobre n. Como a série desse aqui já diverge, pelo critério da comparação, a série desse aqui diverge também. Tá certo? Bom, essa sessão, ó, a sessão acabou. Tá certo? Já me dou por satisfeito aqui para a aula de hoje. Hoje é quinta, né? Ainda tem terça e quinta da semana que vem para a gente discutir a sessão 2 e a sessão 3, que eu recomendo que vocês já deem uma lida antes. Cadê o pessoal aqui? Será que eles estão muito putos? Aí, o pessoal mandou mensagem.
O pessoal mandou mensagem. Ah, presente, eles estão dizendo presente. Não, tudo bem. Eu recomendo, ó, para as aulas de semana que vem, terça e quinta, eu peço a vocês que vocês leiam essa sessão 2 e 3, tá certo? Porque nós vamos bater firme nelas, para fechar essa matéria da P1. Tá? A sessão 1 já está acabando aqui. A sessão 1 está terminando com um exemplo interessantíssimo, que complementa a série harmônica. A série harmônica a gente viu antes que diverge, que seria o R igual a 1. Nesse exemplo aqui, ele trabalhou a ideia de que quando o R é maior do que 1, converge, e quando o R é menor do que 1, diverge também, que nem a harmônica. E tem um último teorema. Esse teorema aqui é muito bacaninha. Bem simples a demonstração e o resultado é muito impactante. O termo geral, que é esse AN aqui, de uma série convergente, tem limite zero. Olha só. Sempre que eu estou numa série convergente, que essa somatória de AN converge, o limite do AN tem que ir para zero. Olha só que interessante. Tá certo? Então, olha só. Como que eu provo isso? Como que eu provo isso? Dá uma olhada nisso aqui, eu vou tentar fazer na lousa aqui com vocês. Deixa eu abrir a lousinha aqui. Eu estou tentando alternar um pouco entre a lousa e o livro, não sei se está ficando legal para vocês. 06. Tá aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada nisso aqui. O cara está dizendo o seguinte, olha o enunciado do teorema. O termo geral de uma série convergente tem limite zero. Então, qual que é o número do teorema? Teorema 2. Eu vou passar ele para cá. Ó. Teorema 2. Vai fechar com chave de ouro essa aula aqui. Teorema 2, ele diz o seguinte. Olha só a situação. Eu vou reescrever em linguagem matemática, em vez de escrever por extenso, que nem ele fez. Quando eu tenho somatório de AN, série, soma de os infinitos termos de AN, converge, né, convergente, quando o somatório de AN é convergente, isso implica necessariamente que o limite de AN é igual a zero. Tá lá. Limite de AN é zero. Tá certo? Bom, aí a gente tem que fazer uma demonstração. Claro que, por hipótese, a gente está imaginando que a somatória converge. Então, se você imaginar as somas parciais, né? As somas parciais convergem também, né? Como por hipótese, a somatória de AN converge, eu vou tentar resumir aqui. Como a somatória de AN converge, isso implica, converge, digamos, para S, digamos, vamos chamar de S o valor para o qual converge, né? Já que converge, vamos dar um nome para ele, converge para S. Então, se o Sn são as somas parciais, o limite da Sn também é igual a S. Tá lá. Tá certo? O limite da Sn é igual a S. Então, vamos definir uma sequência, né? Definimos a sequência, olha só que interessante. Definimos a sequência Tn, vamos chamar de Tn. Tn, tá o quê? Tá o quê? O T de 1 é zero. T1, primeiro termo dela, T1 é igual a zero. E os outros termos, e Tn, para n maior que 1, é igual a S de n menos 1. S de n menos 1. Não, S de, deixa eu ver aqui como é que ele fez. S de n menos 1, tá certo. S de n menos 1. Ah, sim, para n maior do que 1. S de n menos 1 para n maior do que 1. N maior do que 1. Então, olha só que interessante essa sequência Tn. Né? Como é que seria essa sequência Tn? Ela seria assim, ó. Tn, o primeiro termo dela é 0. O segundo termo dela seria, esse aqui é o T1, que é 0, né? O T2, ele seria S1. Se você botar Tn igual a 2 aqui, 2 menos 1 é 1. Então, o T2 é S1. O T3 é S2. O T4 é S3, e assim por diante. Tá? E assim por diante. Olha só que interessante. É a sequência das somas parciais da somatória de AN, mas, digamos assim, um a menos, né? Que as somas parciais deveria ser S1, S2, S3, S4. Ele deixou o primeiro zero e foi fazendo um a menos. Aí ele faz o seguinte, ó, dá só uma olhada.
limite da Tn também vai ser igual a S, obviamente, né? Porque essa Tn são justamente os valores da S, nem tem como ir para um limite diferente, ela é a própria S. Só que um termo atrasado, mas o limite vai dar o mesmo, né? Limite de Tn é igual a S, vírgula. E também tem uma outra coisa que acontece, né? Se eu fizer a própria Sn menos a Tn, o que vai acontecer? Vai dar o próprio An, né? Sn menos Tn dá o AN. Por que dá o AN? Porque o Sn, digamos, quanto que é S3? Quanto que é S3 menos T3? Ué, o T3 é o S2. Né? O que é o Tn? Ele, no fundo, é o Sn menos 1. Então, vai ficar Sn menos Sn menos 1. Ué, então é só o AN, né? Qual que é a diferença entre S menos 1 e Sn? O S menos 1, observação, vamos botar uma observação aqui para você entender essa última igualdade. Opa, observação. Aqui. Observação, obs. Se você tem um Sn menos 1, ele é a somatória do AN, A1 mais A2 mais reticências até chegar em AN-1. AN-1. Se você tem Sn, isso aqui é A1 mais A2 mais reticências até chegar em AN-1 mais AN. Então, se eu fizer o Sn, que é essa linha de baixo, menos o Tn é o próprio, ignorando aqui o primeiro termo, né, porque eu estou falando para todo N, o Tn é o próprio Sn menos 1. Então, se eu fizer Sn menos Tn, eu estou fazendo essa linha de baixo menos a linha de cima. Vai cortar esse com esse com esse com esse, sobrou apenas AN, que é esse AN que eu coloquei aqui. Então, Sn menos Tn dá AN. Como eu já sei que o limite de Sn é S, o limite de Sn é S, com certeza, por hipótese, porque somatória de AN converge. Limite de Tn também é S, porque Tn vem da Sn, então o limite dela é igual. Então eu já sei que o limite dessa é S e o limite dessa é S também. Taca o limite dos dois lados dessa equação. Vai ficar limite de Sn, que é S, menos limite de Tn, que é S, S menos S é zero, igual limite de AN. Então, conclusão. Se você tacar ali limite dos dois lados, se você tacar... Eita! Se você tacar limite dos dois lados, o que vai acontecer? Lousa, 0,7. Se você tacar limite dos dois lados, vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu só voltar para o preto aqui. Você já sabe que limite de Sn é igual a S, vírgula. Você já sabe que limite de Tn é igual a S também. Você já sabe que Sn menos Tn é igual a AN. Taca limite dos dois lados. Limite de Sn menos Tn igual a limite de AN. Só que esse limite distribui. Capítulo 3, operações com limite, seção 3, aquele teorema 9 que tem lá. Limite Sn menos limite Tn igual limite AN. Só que limite de Sn é S. Então aqui fica S menos limite de Tn é S. S igual limite de AN. Conclusão. Limite de AN é igual a zero, tá certo? Agora, a gente partiu, na outra lousa estava escrito qual foi a hipótese que a gente usou, que a somatória de AN converge. Então, conclusão, né? Conclusão. Quando a somatória de AN converge, isso implica necessariamente, esse é um teorema famoso e muito utilizado, a gente vai usar toda hora isso aqui, né? E principalmente por causa da contrapositiva, né? Implica que o limite de AN vai dar igual a zero. Por que eu digo contrapositiva? Se você perceber que o limite de uma sequência N não vai para zero, com certeza a série não converge. Né? Presta atenção na contrapositiva. Tá? Limite de AN diferente de zero, então a série não converge.
Série converge, limite de AN dá zero, tá certo? Bom, veja que contrapositiva não é volta, tá? Contrapositiva é assim, A implica B, que é o que a gente tem aqui, né? Série converge implica que o limite é zero. Contrapositiva é não B implica não A. Isso vale. Se o limite for diferente de zero, a série não converge, tá ok? O que que não vale? O que não vale é o seguinte, a volta. A volta não vale. Observação. A volta não vale. Por que que não vale? Série harmônica. Né? O que que seria a volta? Ah, sempre que o limite da sequência for zero, a série vai convergir. Não, série harmônica. O limite de 1 sobre n é zero e a série diverge, como a gente mostrou. Até mostrei 2 demonstrações para vocês. Tá certo? Então a volta não vale. Tá legal? Deixa eu abrir outra luz aqui. Aqui. Então, conclusão que a gente tem é o seguinte: sempre que eu tiver somatória de AN, uma série convergente, isso sempre vai implicar que o limite de AN é zero. Isso sempre. A contrapositiva sempre vale. Sempre que o limite da AN for diferente de zero, tá? Não existia, for diferente de zero, isso implica que somatória de AN diverge, tá? Beleza. Agora, não vale a volta, né? Limite de AN igual a zero não implica que a série converge. Contra-exemplo. Série harmônica. Somatória de 1 sobre n diverge. A gente acabou de demonstrar nessa aula. E 1 sobre n converge para zero. Por isso que a volta não vale. Se o limite da n vai para zero, não necessariamente a série converge, né? Ela aqui, no caso, ela diverge. Tá certo? Bom, deixa eu ver os alunos aqui. Vamos ver. Tá tudo tranquilo com vocês aí? Não sei se eles estão... Eu sei que é meio difícil acompanhar, um negócio meio árido, abstrato. Aí, o Felipe. Tudo bom, Felipe? Como é que você tá? Lu, Vitória, Luges, Murilo. Olha o pessoal aí. Everton, tranquilo. Tudo bom, Everton? Neial. Tudo bom? Catiele Paim Nolasco. Tudo bom? Sim, professor. Reticências. Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, acho que não quer. Não, professor, não estou perguntando nada, não. Mas, Catiele, vem cá, você estava acompanhando conforme eu falava ou não? Pode falar Sim. a verdade. Não, eu estava acompanhando. Algumas partes é que nem o senhor fala, o conteúdo às vezes a gente tem que dar uma voada, mas consegui acompanhar um pouco, sim. Você acha interessante esse negócio das séries, essas somatórias infinitas? Eu acho interessante isso aí, é bem curioso, né? É bem, além de interessante, é uma coisa bem, assim, eu acho que é bonito de se ver, né, de se entender aquela visão dessas somas. Eu não sei se você prestou atenção, depois eu vou botar o PDF na Classroom. Eu não sei se você estava prestando atenção na hora que eu mostrei aquela demonstração do Oresme, de que a série harmônica diverge. Você chegou a ver, não? Sim, cheguei a ver. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Ah, tá aberto aqui, ó. Essa aqui, do Oresme. Você tá vendo aí, não? Ixi, acho que foi embora, Katia. Bom, quem mais que tá aí? Eu acho que Oi? Eu tô Como é que é? Consegui ver, sim, professor. Tá, não, então, essa aqui, viu, Catiele, eu queria comentar com você, essa aqui não precisa de todo aquele floreio por absurdo. Olha a prova aqui do cara aqui do Elon, viu? Não que esteja errada, tá maravilhosa essa prova aqui, que eu fui passo a passo com vocês nessa aqui. Mas essa aqui, eu acho, puta, olha, é só questão de agrupar os parênteses até as potências de 2 e perceber que são maiores do que sequências
de frações, do que soma de frações iguais, que vai dar sempre meio. Então, a série harmônica é maior que 1 mais infinito meio, infinito vezes meio. Mas 1 mais infinito vezes meio é infinito. Então, a série harmônica diverge, ela vai para infinito. Essa demonstração aqui eu achei bem legal. Bom, bem legal mesmo. Não, pois é, enfim, tô passando esses resultados, forçando com vocês esses exemplos, né? Forçando essas ideias todas, porque, primeiro, que faz parte da matéria, faz parte da ementa, e segundo, a nossa P1, para poder passar o trabalhinho para vocês e a gente se livrar desse negócio da P1, né? Vai ser até a sessão 3 do capítulo 4, tá? Eu acabei de discutir hoje com vocês toda a sessão 1. A sessão 2 e 3, eu acho que dá para fazer as duas na próxima aula, porque elas não são tão longas, não, elas são curtas, são tranquilas. Tá? Professor, bom, claro, oi, fala. Amanhã o senhor vai fazer aula de exercício no período da tarde ou não? Tranquilamente. É porque amanhã é feriado, né? Por isso você está perguntando. Por isso que eu estou perguntando. Mas não, é sexta-feira santa, eu sou católico, inclusive. Mas tudo bem, eu posso atender vocês, né? Tá bom. No mesmo horário, às 3 horas, 15 horas da tarde? Mas eu posso, a gente pode começar às 15 horas, sem problema. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você.